A chamavam de gorda, uma desonra. Sussurravam que ninguém a queria. E foi por essa razão que seu próprio pai, o poderoso Duque Álvaro, a entregou como um castigo disfarçado de presente a um homem escravizado. Mas o que ninguém em sua corte sabia é que ele a amou como nenhum nobre ousaria, com uma pureza e dignidade que transcendeu correntes e preconceitos. E o que ela descobriu na humilde casa dele mudou tudo. Um segredo enterrado, uma traição ancestral que dividiu duas famílias e uniu dois corações improváveis. Diga-me nos comentários de onde você está ouvindo essa história e me diga: você acredita que o amor pode nascer de onde só existia o desprezo? Os salões do palácio de Vila Real eram dourados, frios e cruéis como jaulas cintilantes. As paredes, espelhadas pelo luxo dos candelabros, refletiam a luz zombeteira, como se a própria opulência ridicularizasse aqueles que não pertenciam a ela, ou que, pertencendo, não se encaixavam em seus moldes estreitos. No centro do grande salão de baile, os vestidos giravam como redemoinhos de cores pastel, acompanhados de risos suaves, medidos e olhares dissimulados que avaliavam e julgavam. O som dos saltos ressoava sobre o mármore branco polido, um ritmo constante que marcava o tempo de uma vida de aparências e mentiras. Era uma noite de gala, de exibição, de falsidade, e entre todos os rostos pintados de beleza forçada, lá estava ela, Dona Estela Alvarado de Monteiro, filha do Duque Álvaro, neta de generais, herdeira de sangue azul, mas de um corpo que ousava estar fora do padrão. Estela não passava despercebida, mas não pelas razões que uma dama de sua posição desejaria. Seus vestidos, sempre feitos sob medida, eram largos, bordados com flores tímidas, como se tentassem ocultar em vez de embelezar uma forma que o mundo condenava. Seu cabelo era abundante, de um castanho escuro e brilhante, trançado com fitas discretas, e seu rosto, que era verdadeiramente belo, com feições delicadas e olhos expressivos, era lamentavelmente ignorado. Sua silhueta, ampla e forte, ocupava mais espaço do que os olhos maliciosos da corte toleravam, e isso era sua sentença. Naquela noite, Estela caminhava pelo salão com passos contidos, quase ensaiados. Ela sabia que a observavam, podia sentir os olhares perscrutadores em suas costas. Sabia que cada riso abafado, cada sussurro dissimulado, poderia ser sobre ela, um comentário cruel sobre sua figura. Mas ela manteve a postura ereta, a cabeça erguida, uma fortaleza silenciosa de dignidade. O que ela não esperava era a crueldade pública que viria, a facada aberta. Um grupo de jovens condes conversava com arrogância perto da fonte de mármore, suas vozes carregadas de desdém. Entre eles estava Dom Juliano, o homem que seu pai havia sutilmente sugerido como um possível pretendente para ela, uma tentativa desesperada de encontrar um encaixe. Ouvi dizer que seu pai planeja casá-lo com a senhorita Estela, provocou um dos amigos de Juliano, com um sorriso debochado. Juliano esboçou um sorriso zombeteiro, calculadamente alto o suficiente para que todos ouvissem, para que a humilhação fosse coletiva. Casar-me com ela? Só se for para carregar os mantimentos do castelo ou para me proteger das balas. Com esse tamanho, nem preciso de guarda-costas. As gargalhadas explodiram, ecoando pelos salões dourados, e o som daquelas risadas, vazias e cruéis, foi o que mais doeu em Estela. Ela estava a poucos passos, perto o suficiente para ouvir cada palavra. Parou. Fingiu não escutar, mas seus olhos, aqueles olhos expressivos, se encheram de lágrimas que não ousou derramar. Seu coração se encolheu como um pássaro ferido, atingido por um tiro invisível. O salão continuava a girar em seu frenesi de dança e conversas, mas dentro dela, o tempo parou, congelou-se em uma dor profunda. E foi nesse silêncio interior, ensurdecedor e devastador, que ela viu, ao fundo do salão, a silhueta imponente de seu pai, o Duque Álvaro, observando toda a cena. Ele não fez nada, não se aproximou, não a defendeu, apenas virou o rosto, indiferente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido, como se sua filha não estivesse sendo publicamente destroçada. Naquela noite, Estela não dançou, não comeu, apenas esperou o momento de subir para seu quarto, o único refúgio,
tirar o vestido apertado que a sufocava, soltar o cabelo que a prendia e olhar para o espelho ovalado que a acompanhava desde menina. Ela pousou os dedos sobre seu rosto. Observou o que todos pareciam rejeitar, buscando ali a verdade que o mundo se recusava a ver. A doçura nos olhos, a firmeza do queixo, o contorno suave de suas mãos. Ela não se odiava, não de verdade, mas o mundo parecia empenhado em ensiná-la a odiar a si mesma. Na manhã seguinte, um calafrio percorreu a espinha de Stella. Ela foi chamada ao salão nobre da casa, um lugar de decisões frias e sem afeto. Seu pai estava sentado, ereto, na sua imponente cadeira de espaldar alto, flanqueado por conselheiros de semblantes sérios e pela governanta de olhos duros. A expressão do Duque Álvaro era de gelo, sem afeto, sem o menor traço de remorso. Stella, disse ele, sua voz seca e cortante, há decisões que devem ser tomadas com frieza, sem paixões inúteis. Ela sentiu um arrepio. Você não trouxe honra ao nosso nome, mas talvez ainda possa ser útil de alguma forma. Ela franziu a testa, confusa e apavorada. O que ele queria dizer com aquilo? O que mais ela poderia ser, senão um fardo? A coroa precisa recompensar um homem por serviços prestados. Continuou ele, sua voz impassível. Um escravo. Sim, um escravo. Ele salvou a vida de um visconde em missão, e o rei, em sua majestade, deseja recompensá-lo com uma companheira, uma mulher. O sangue de Stella gelou nas veias. Um escravo? Como poderia? E o que eu tenho a ver com isso? Sussurrou ela, a voz quase inaudível. O pai finalmente ergueu os olhos, seus olhos vazios como pedras. Você será essa recompensa, Stella. O mundo veio abaixo. Uma vertigem a atingiu. O ar rarefez-se. Isso é um castigo, sussurrou ela, tentando manter-se firme, tentando lutar contra a torrente de desgraça. É o destino, respondeu ele, com a frieza de quem nunca reconheceu a própria filha como um ser humano. Naquela tarde, Stella não chorou, não gritou, não suplicou. Apenas subiu para seu quarto, a fortaleza de sua solidão, pegou a fita vermelha que sua mãe usava no cabelo antes de morrer e a atou em suas próprias madeixas, um ato de rebeldia silenciosa, uma última conexão com a ternura. Ela sabia que sua vida estava sendo vendida como moeda, como um objeto sem valor, mas ainda assim escolheu sair com a cabeça erguida, com o mínimo de dignidade que lhe restava. No dia seguinte, ao entardecer, Stella foi levada até os limites das terras reais. Ali, uma pequena casa de pedra e madeira, simples e isolada, a esperava, um exílio forçado. E em frente à casa, de pé, estava Baltazar, alto, firme, com a pele cor de cobre, olhos profundos e destemidos, uma presença que irradiava uma calma inesperada. Ela desceu da carruagem sem dizer uma palavra, seu coração martelando no peito. Esperava zombaria, desprezo, talvez até violência, mas ele apenas inclinou a cabeça e disse, bem-vinda. E naquele gesto simples, na voz que não julgava, Stella sentiu o início de uma história que o mundo não estava preparado para ouvir. A carroça partiu antes mesmo que a poeira se assentasse, um adeus abrupto. Não houve despedida, nenhuma mão acenando, nenhuma mirada de compaixão acompanhando-a. Stella ficou ali, parada, os pés afundando levemente na terra seca do caminho, sentindo a solidão abraçá-la. O vestido de linho bege, bordado com simplicidade, movia-se com o vento que trazia o cheiro de madeira velha e folhas queimadas, um aroma de melancolia. O céu acima estava pesado, carregado de nuvens que pareciam guardar lágrimas que o mundo se recusava a derramar. Em frente a ela, a casinha de pedras escuras e telhado de barro, pequena, solitária, com janelas estreitas e uma porta de madeira marcada pelo tempo. Um varal discreto com lençóis brancos movia-se junto à parede, e do outro lado, uma fileira de flores secas penduradas de cabeça para baixo exalava um perfume terroso, suave e inesperadamente delicado, um contraste com a dureza de sua situação. Ela não sabia o que esperar, mas certamente não esperava aquilo. A casa era humilde, sim, mas havia ordem, cuidado, um zelo invisível, como se cada pedra tivesse sido colocada com intenção, como se aquele espaço dissesse, aqui não há luxo, mas há dignidade.
Então ele apareceu, Baltazar. Saiu de dentro da casa trazendo uma pequena cesta de lenha nos braços. Vestia uma camisa de algodão gasta, calças amarradas à cintura com uma corda simples e os pés descalços, enraizados na terra. A pele escura e firme como o tronco de uma árvore antiga, e a mirada profunda, desconfortavelmente tranquila, que parecia ver além das aparências. Quando a viu, ele parou. A observou de cima a baixo, mas não com julgamento, e sim com uma curiosidade silenciosa, com a cautela de quem mede o vento antes de dar o primeiro passo, antes de se expor. E então disse com uma voz grave e serena: "A casa é sua se quiser entrar." Apenas isso. Sem ironia, sem desprezo, sem segundas intenções. Estela hesitou, o coração acelerado, a respiração presa no peito, como um pássaro enjaulado que anseia pela liberdade, mas teme o voo. Mas ela caminhou. Cada passo era um desafio à sua própria história. Cada movimento, um doloroso lembrete de que não estava ali por escolha própria. Ao entrar, sentiu o cheiro de lenha queimando, chá de folhas secas e algo assado. Talvez milho, talvez raízes, um aroma de lar que ela não reconhecia. A casa estava dividida em apenas 2 habitações, simples, mas acolhedoras. Na sala, uma mesa de madeira com 2 cadeiras, um banco coberto por um tecido listrado, estantes com potes de barro, uma esteira enrolada em um canto. Na outra, um pequeno leito com cobertores escuros e um baú fechado. "Pode dormir ali", disse ele, apontando para o quarto menor. Estela apenas assentiu. Ainda não conseguia encontrar sua voz, sufocada pela surpresa. Baltazar voltou para a cozinha. Acendeu o fogo com movimentos firmes, silenciosos, um ritual cotidiano. Preparou uma infusão com folhas verdes. O som da água fervendo era o único ruído a preencher o silêncio. "Tem fome?" perguntou. Estela abriu a boca, depois a fechou. Finalmente, quase inaudível, respondeu: "Não sei." Baltazar colocou um prato com um pedaço de pão e raízes cozidas sobre a mesa. Em seguida, afastou-se, sem se sentar. Ela se aproximou, sentou-se, comeu devagar. A comida era simples, mas bem feita, nutritiva. Isso também a desconcertava profundamente. Ela esperava abandono, indiferença, talvez até humilhação, mas encontrava espaço, respeito, um silêncio que a acolhia. Naquela noite, ela se deitou no leito, os olhos abertos no escuro, ouvindo o vento golpear a parede externa, ouvindo os passos leves de Baltazar na outra sala. Nada mais. Nenhuma tentativa. Nenhuma palavra a mais. Ela apertou a manta contra o peito, lembrando-se das palavras cruéis do pai. Uma moeda de troca. E agora? Ali estava ela, em uma casa de pedra, ao lado de um homem que a via, mas não a consumia, que a notava, mas não a julgava, que a aceitava. No meio da madrugada, despertou com o som da chuva, gotas tamborilando sobre o telhado de barro. Estela levantou-se devagar, caminhou até a janela. Lá fora, a luz bruxuleante da lamparina iluminava o rosto de Baltazar, sentado na varanda, observando a escuridão como quem conversa com ela, com a própria noite. Ela permaneceu ali, imóvel, olhando-o de longe, e naquele instante, algo sussurrou dentro dela. Não era medo nem raiva, era outra coisa, um desconforto novo, uma estranha sensação, como se alguém, pela primeira vez em sua vida, a estivesse tratando como igual, não como uma carga, não como uma vergonha, não como um castigo, mas como uma presença valiosa. Voltou para o leito, fechou os olhos com força e pensou em sua perplexidade. Se ele não me odeia, por que dói tanto? O silêncio de Baltazar era um espelho, e nela havia tantas rachaduras que precisavam de cura. Mas ali, na casa simples do escravo, nascia a primeira semente de uma nova história. Uma história onde talvez, apenas talvez, ela não fosse apenas o que diziam que era. O silêncio da madrugada era denso, quase sólido. Um véu escuro cobria o mundo, e o canto solitário dos grilos à distância, interrompido de vez em quando pelo leve estalar da madeira na estufa que ainda mantinha um fio de brasa, aquecendo a pequena casa. A humilde residência dormia, envolta em uma paz que Estela jamais conhecera em seu palácio. Mas dentro dela, a duquesa estava desperta, deitada sobre o colchão rústico, o corpo imóvel, mas o coração em um tumulto crescente,
uma batalha interna. A sábana rústica grudava na pele úmida pelo calor do ambiente, e seu pensamento girava, incessante, corroído pelo orgulho ferido que ainda latejava. Precisava sair dali. Não suportava mais o contraste gritante entre o que sentia por dentro, sua dor, sua revolta, e o que via por fora, a dignidade inabalável de Baltazar. Como podia esse homem, um escravo, tratá-la com mais respeito, com mais dignidade, do que sua própria família, seu próprio pai? Como podia o silêncio dele dizer tanto, revelar tanto sobre ela mesma, e ao mesmo tempo ser insuportável, um espelho para suas próprias imperfeições? Era como se ele visse, sem precisar de palavras, o que ela mesma tentava esconder desesperadamente, as feridas mais profundas de sua alma. Naquela noite, ela se levantou em silêncio. O chão frio de terra batida recebeu seus pés descalços como gelo, um choque que a despertou ainda mais. Tomou o xale que estava pendurado atrás da porta, um tecido simples, mas quente. Abriu devagar a pequena porta lateral que ficava no fundo da casa, um caminho para o desconhecido. Lá fora, o vento era cortante, uivando entre as árvores. A escuridão abraçava tudo com uma força ancestral, primordial. Os árvores sussurravam inquietos, suas copas agitadas pela brisa gelada. O chão de terra, ainda úmido pela chuva recente, rangia sob seus passos hesitantes. Mas ela não olhou para trás. Caminhou primeiro devagar, depois mais rápido, quase correndo. As mãos tremiam incontrolavelmente, o xale escapava de seu ombro, e o frio se infiltrava pelas frestas de suas roupas, penetrando até os ossos, mas ela seguia. Seguia como quem foge não apenas de um lugar, mas de si mesma, de uma verdade que não queria encarar. A trilha de barro levava a um antigo caminho de caçadores, um corredor estreito e escuro de árvores retorcidas, onde a luz da lua mal conseguia penetrar, criando sombras fantasmagóricas. O som das corujas, o farfalhar de pequenos animais na folhagem, tudo criava uma sinfonia de tensão e mistério. Mas ela não se deteve. Estela corria. Corria de uma bondade que não entendia, de uma aceitação que a desconcertava. Corria de seu próprio reflexo no espelho da casa de Baltazar, que lhe mostrava uma nova verdade. Corria da lembrança das risadas cruéis dos nobres e da calma perturbadora nos olhos de Baltazar. Foi então que o mundo se apagou para ela. Uma raiz solta sob seus pés, um escorregão, um som seco e a queda. O corpo rolou desamparado pela encosta molhada, o barro grudando no vestido, manchando-o. O impacto contra o chão tirou-lhe o ar dos pulmões. A cabeça bateu em uma pedra com um som surdo. O mundo girou descontroladamente, o céu pareceu virar do avesso, e então, o vazio. Quando seus olhos se abriram novamente, o mundo estava borrado, as formas indistintas, e o ar cheirava a terra molhada, sangue seco e lenha queimada, uma mistura de vida e morte. A testa latejava com uma dor lancinante, os braços doíam com uma intensidade que a fazia gemer, mas havia calor em sua pele, um calor que a abraçava. Alguém a carregava. Baltazar. Ele a segurava com firmeza. Seus braços fortes a protegiam. O rosto dele estava sério, a respiração ofegante, coberto de suor, barro e alívio. Um alívio que ele não conseguiu esconder. Chegaram à casa. Ele a deitou com cuidado no leito, com uma ternura que a desarmou. Passou um pano úmido sobre sua testa, o toque suave, a água morna, o gesto gentil. A alma de Estela tremia mais do que seu corpo. Por quê? Murmurou ela, a voz fraca como uma folha ao vento, quase inaudível. Baltazar a mirou. Os olhos profundos, cansados, mas carregados de uma plenitude que ela começava a reconhecer. Por que me foste entregue? Respondeu ele em voz baixa, sua voz soando como um juramento. E eu não rejeito o que a vida traz com respeito. Ela virou o rosto, as lágrimas escorrendo em silêncio por suas têmporas, a rendição se insinuando. Ele saiu. Voltou minutos depois com um novo pano, um pequeno cuenco com raízes amassadas e mel quente. Alimentou-a em silêncio, cuidadosamente, com a delicadeza de quem cuida de algo precioso, de algo que merece ser salvo. Nos dias seguintes, Estela permaneceu fraca. A febre veio, seguida de calafrios, mas Baltazar estava sempre ali. Trocava as compressas, preparava sopas nutritivas,
Sussurrava palavras que ela não entendia, em uma língua antiga, ancestral. E cada gesto dele derrubava um muro a mais em seu coração, abrindo-a para uma nova realidade. As crianças da aldeia, em sua inocência, deixavam flores na janela, pequenos símbolos de carinho. Um ancião trouxe uma manta nova, uma mulher anônima, um frasco de doce de abóbora. Estela, mesmo em repouso forçado, começou a ver, a perceber o mundo lá fora de uma nova forma. Era duro, sim, mas também era feito de gente que cuidava, que se importava, que se unia na simplicidade. Uma manhã, ao despertar, encontrou sobre a mesa ao lado da cama uma escultura de madeira toscamente esculpida. Era uma mulher com os olhos fechados e as mãos sobre o peito. Uma imagem de paz interior. E debaixo dela, escrito em caligrafia rústica, mas firme, estava a frase: corpo grande, alma imensa. Estela chorou. Chorou porque nunca alguém lhe havia falado assim, com tanta verdade e reconhecimento. Chorou porque o que a curava não era a sopa ou o descanso, era o cuidado, a aceitação incondicional e, talvez, era o início de um amor que nascia da mais profunda dignidade. O tempo na casa de pedra passava devagar, como se o relógio tivesse se rendido ao ritmo do vento, ao cheiro inebriante da lenha ardendo na estufa e ao canto suave dos pássaros que vinham saudar as manhãs. Estela despertava com o sol tocando sua pele, um calor suave que entrava pela janela estreita, aquecendo suas maçãs do rosto antes mesmo de abrir os olhos. Havia algo novo e transformador nesse despertar. Não havia gritos de criadas, nem ordens apressadas, nem a tirania da pressa. Apenas o aroma reconfortante do café de milho torrado vindo da cozinha, e o som ritmado do fogo sendo avivado, um som de vida. Baltazar já estava de pé, sempre o estava, com a disciplina de quem conhece o valor do trabalho. Não fazia ruído, não falava alto, mas sua presença preenchia a casa com uma força silenciosa e acolhedora. Era como uma árvore firme, enraizada, silenciosa, mas viva, pulsando energia. Ele cozinhava com atenção, remendava suas próprias roupas com esmero, ordenava as ervas em pequenos ramos que pendurava ao lado das janelas, um toque de delicadeza em sua simplicidade. E quando se cruzava com Estela no corredor estreito, apenas dizia: "Dormiu bem?" Ela só assentia, a voz ainda presa pela surpresa. Ainda não sabia como responder a tanta calma, a tanta gentileza que vinha sem exigências. Na primeira semana, Estela se limitava a observar. Seu mundo, antes, sempre havia sido feito de veludos luxuosos, de salões frios e imponentes, e de criados que baixavam o olhar, submissos. Agora, ela começava a ver a beleza na simplicidade do chão de terra batida, no assobio do chaleira que fervia, no gesto delicado com que Baltazar lavava as mãos antes de tocar os grãos de feijão. A simplicidade não era feia, não era inferior, era limpa, era verdadeira, era autêntica. Com o passar dos dias, Estela começou a levantar-se mais cedo, uma vontade própria, não uma obrigação. Ela dobrava suas próprias roupas de cama, varria a pequena varanda da casa, tentava aprender a amarrar os ramos de ervas para secar, sem muito sucesso no início, mas com uma determinação crescente. Baltazar a observava de longe, seus olhos atentos, mas sem interferência. Nunca a corrigia, apenas sorria de lado, um sorriso discreto que valia mais que 1000 palavras de incentivo. "Você tem um bom toque nas mãos", disse ele certo dia, a voz baixa e surpreendente. Estela parou, chocada. Ninguém jamais havia elogiado suas mãos. Sempre diziam que eram grossas, desajeitadas, grandes demais para uma dama. Mas ali, naquela frase simples, havia um reconhecimento puro, uma validação. Uma tarde, Estela sentou-se no banco da varanda e passou horas observando como o céu mudava de cor, do azul profundo ao dourado, depois ao lilás e, finalmente, a um manto escuro salpicado de estrelas. Era um espetáculo silencioso, grandioso em sua simplicidade. As crianças do povoado brincavam com aros de madeira à distância, suas risadas ecoando suavemente. Uma delas, uma menina de tranças curtas e olhos curiosos, se aproximou. "Você é a mulher do homem forte?" perguntou inocentemente, com a franqueza que só as crianças possuem. Estela riu, uma risada suave e verdadeira. "Não sou mulher de ninguém", respondeu ela, mas a menina completou.
mas ele a olha como se você fosse. Estela ficou em silêncio. Aquela frase ressoou dentro dela como uma campainha antiga, um eco de uma verdade que ela estava começando a aceitar. No dia seguinte, algo mudou irreversivelmente. Baltazar estava na horta, plantando raízes com as mãos na terra, quando Estela se aproximou com uma cesta. Dentro dela, roupas remendadas. Ela havia passado a tarde costurando sozinha pela primeira vez em anos, encontrando uma nova forma de cuidado. Eu fiz isso, disse ela, mostrando a ele as peças. Baltazar segurou a camisa costurada. Observou as costuras, um tanto tortas, mas firmes, cheias de intenção. Você fez com o coração, disse ele, sua voz grave e cheia de reconhecimento. Ela baixou a mirada, emocionada, as lágrimas brotando silenciosamente em seus olhos. Naquela noite, Baltazar assou mandioca nas brasas, o aroma terroso e doce enchendo a casa. Estela preparou chá de limão com casca de canela, uma mistura de doçura e picante. Sentaram-se um ao lado do outro na varanda, o calor do fogo entre eles. Não se tocaram, mas respiravam ao mesmo ritmo, uma sinfonia de duas almas. O silêncio já não era incômodo, era companhia, era a plenitude de uma conexão que crescia. Mais tarde, Estela encontrou sobre seu travesseiro uma pequena flor seca amarrada com fio vermelho, e ao lado, um papel dobrado com caligrafia rústica, mas cuidadosa. Às vezes a beleza não precisa de aplausos, apenas espaço para crescer. Estela apertou aquele bilhete contra seu peito. Sentiu as lágrimas quentes escorrerem por suas faces. Pela primeira vez em muito tempo, não chorava de dor, mas de ser vista, de ser reconhecida, de ser amada por sua essência. Não como a filha gorda de um duque, não como moeda de troca, mas como mulher, inteira, completa, respeitada. Desde aquele dia, Estela começou a semear ao lado de Baltazar, suas mãos delicadas e fortes plantando sementes de esperança na terra e em sua própria alma. Ela o acompanhava para colher raízes, ia lavar roupas no rio, rindo e brincando com as crianças da aldeia, que antes a olhavam com curiosidade, e agora com carinho. Aprendeu a fazer sabão de cinzas, a ler o céu para prever a chuva, a reconhecer o aroma das ervas medicinais na floresta, e pouco a pouco, aprendeu a reconhecer a si mesma, não como uma vergonha, não como um fardo, mas como uma mulher que tinha um lugar valioso no mundo, mesmo que antes o mundo lhe dissesse que não. A casa de pedra, tão pequena por fora, se transformou em um lar dentro dela, um refúgio para sua alma, e a simplicidade daquela vida se tornou sua maior riqueza. Era o final da tarde, quando o céu se tingiu de um dourado profundo, como se o sol, antes de se despedir do dia, quisesse contar um segredo grandioso. Estela recolhia as roupas do varal, dobrando cada peça com o cuidado e a reverência de quem lida com algo precioso. O perfume do sabão de ervas, que ela mesma havia feito, misturava-se com o cheiro da terra úmida e a brisa morna que vinha dos campos, carregando sussurros. Baltazar estava longe, ajudando um ancião a reparar uma cerca caída. Ela estava sozinha, mas não sentia solidão. A casa, pela primeira vez, parecia cantar com sua presença, uma melodia de paz. Ao guardar os tecidos no pequeno baú de madeira encostado na parede do quarto, notou algo diferente. Uma fresta, uma pequena abertura. A parte traseira do baú não estava alinhada com a parede, revelando um espaço oculto. Curiosa, ela o empurrou com esforço. O móvel rangeu, revelando por trás dele uma pequena caixa de couro escuro, empoeirada, amarrada com um cordão vermelho desbotado. Estela hesitou. O coração batia acelerado, quase martelando em seu peito, como se soubesse que aquele objeto não era apenas um esquecimento, mas um fragmento de algo maior, algo que ela ainda não compreendia, um segredo adormecido. Sentou-se sobre a esteira trançada, colocou a caixa no colo e desatou o cordão com mãos que, apesar de firmes, tremiam levemente de antecipação. Dentro havia um retrato, uma aquarela antiga em tons pastel, o rosto de uma jovem sorridente de cabelo escuro e olhos amendoados. A pose era serena, os lábios delicados, um ar de inocência e gentileza. Ela usava um colar com uma pedra vermelha, idêntico ao que Estela havia visto anos atrás no pescoço de uma parente distante.
Estela virou o retrato. No verso, uma caligrafia suave, quase borrada pelo tempo, dizia: para meu amor, sua, Isadora. O mundo parou. Isadora de Alencar, prima de Estela, filha da irmã de sua mãe. Uma mulher que havia desaparecido misteriosamente anos atrás, após um escândalo silenciado, a ferro e fogo, pelos corredores da corte, uma história que o palácio tentara apagar. Estela apoiou o retrato contra seu peito, sentindo o papel antigo aquecê-la. As peças começavam a se encaixar, dolorosamente, mas com uma clareza que a chocava. A forma como Baltazar a olhara no início, com surpresa e com um brilho de reconhecimento, como se a conhecesse, o cuidado silencioso, o respeito quase sagrado com que a tratava. Ele não a via apenas como uma desconhecida. Ela carregava os traços de alguém que ele amou, e amou de verdade. Naquela noite, Estela esperou. Sentou-se em frente à fogueira crepitante, o retrato de Isadora a seu lado, a verdade em suas mãos. Quando Baltazar voltou, cansado, com a camisa manchada de pó da estrada, ela não disse nada de imediato, apenas estendeu a imagem para ele. Ele parou abruptamente. O corpo se enrijeceu, tenso. Os olhos demoraram a piscar, absorvendo a visão. A mão hesitou antes de pegar o papel. De onde você tirou isso? Perguntou ele, a voz rouca, quase um sussurro. Do baú. Não estava escondido de mim. Estava escondido do mundo, respondeu ela, sua voz firme. Baltazar sentou-se. O fogo entre eles dançava, lançando sombras vacilantes sobre seus rostos, figuras distorcidas em meio à revelação. Ela me amou, e eu a amei, disse finalmente, sua voz carregada de uma dor antiga. Ela me escolheu quando ninguém mais se atrevia a olhar para um escravo. Eu era livre naquela época. Trabalhava como mensageiro do rei, um trabalho que me dava alguma liberdade. Mas o pai dela, seu tio, ele descobriu tudo. Estela escutava em silêncio. Cada palavra de Baltazar era um corte profundo, mas também uma carícia, revelando uma história de amor e injustiça. Ele mandou me prender. Fui vendido como escravo antes que o sol nascesse, uma sentença cruel. Baltazar respirou fundo, a dor ainda viva em seus olhos. Disseram que ela foi enviada para o estrangeiro que morreu de febre, mas eu nunca soube a verdade completa. Minha alma jamais aceitou aquela mentira. E os olhos de Baltazar agora brilhavam com lágrimas, não de raiva, mas de uma tristeza profunda, de um luto não vivido. E agora você, continuou ele, sua voz um pouco embargada, filha da mesma linhagem, com os mesmos olhos, a mesma força que Isadora. Quando você chegou, Estela, pensei que era uma espécie de castigo, ou uma cruel ironia do destino. Mas depois, em seus gestos silenciosos, em seu caminhar digno, eu entendi. Era um novo começo, uma chance que a vida me dava. Estela mal conseguia respirar, chocada com a revelação. Por que nunca me contou? Sussurrou. Porque não queria que você pensasse que havia como uma sombra do passado. Você é você, Estela, única em sua essência. Mas é impossível não amar também o que me lembra a ela, o que me foi arrancado cruelmente. As palavras dele eram firmes, sem manipulação ou súplica, apenas a verdade nua e crua. Estela se levantou devagar, aproximou-se dele, o mirou profundamente nos olhos, buscando a alma ali. Então você me cuida? Perguntou, a voz quase inaudível, com a memória de quem já amou. Ele assentiu, um movimento suave, e respondeu. E com o desejo de amar de novo, se você permitir, Estela. Ela não respondeu com palavras, apenas se sentou ao lado dele na varanda, apoiou a cabeça em seu ombro forte, e ali, entre memórias dolorosas, feridas que começavam a cicatrizar e um calor que nascia de dentro para fora, ela finalmente entendeu. Não todas as mulheres são amadas primeiro por sua beleza, por sua aparência. Algumas são amadas por sua história, por sua força, por sua alma. E Estela, pela primeira vez em sua vida, sentiu que sua história, a verdadeira, apenas começava. Naquela noite, o céu parecia sem estrelas, como se até o firmamento houvesse se calado para escutar o que o coração de Estela ainda não conseguia dizer em voz alta. Ela caminhava de um lado para o outro na pequena sala da casa, os pés descalços tocando o chão frio e áspero, sentindo a conexão com a terra. O retrato de Isadora continuava sobre a mesa,
iluminado apenas pela luz trêmula e vacilante do candeeiro, cuja chama oscilava como se sentisse a mesma dúvida que ardia dentro dela. Estela não conseguia dormir nem processar a avalanche de emoções. Baltazar a amava. Disso ela já tinha certeza. Mas o que a dilacerava era saber que ele já havia amado antes, com uma paixão avassaladora, e que esse amor tinha seu mesmo sangue, sua mesma linhagem. Era impossível não se sentir uma substituta, uma repetição, um mero eco de um amor perdido. Ela se sentia dividida, partida ao meio. Uma parte dela queria correr, desaparecer na escuridão, gritar para aliviar a dor. A outra queria ficar, sentir, tocar aquela verdade dolorosa. Foi então que ele apareceu no limiar da porta. Uma sombra na penumbra, ainda com a camisa aberta do trabalho no campo, a pele suada, os olhos atentos e preocupados com ela. Eu posso entrar? Perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ela não respondeu, mas também não disse que não. Um consentimento silencioso. Baltazar entrou devagar, caminhando com a lentidão de quem pisa em campo minado, e sentou-se no banco de madeira do outro lado da sala. Não tentou se aproximar, não levantou a voz, apenas respirou fundo. O silêncio entre eles era denso, pesado, mas não vazio. Era o tipo de silêncio que grita tudo aquilo que a boca não consegue dizer, que a alma guarda. Estela finalmente falou, a voz um fio, hesitante. Você me vê ou vê o que perdeu? Baltazar baixou a mirada para o chão de terra batida, pensativo. Em seguida, ergueu o rosto com firmeza, seus olhos encontrando os dela. Eu vi o que perdi quando você chegou, Estela. Uma dor que eu achava esquecida. Mas depois, em cada um dos seus gestos, em cada um dos seus silêncios, eu comecei a ver o que eu poderia ganhar se tivesse a coragem de sentir de novo. Ela franziu a testa. E você teve? Ele respondeu sem hesitar, a voz carregada de uma honestidade brutal. Ainda não, Estela, porque eu não posso sentir o que você não me permite oferecer. As palavras foram ditas com calma, sem nenhum traço de reclamação, mas com a verdade cravada nelas, afiada como uma faca. Estela se aproximou um pouco, sentou-se no chão perto do fogo, sentindo o calor das brasas em sua pele. Ficaram ali os dois em silêncio. A chama crepitava, dançando, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra da casa, como se a própria casa estivesse viva. Então ela perguntou em voz baixa, quase inaudível, uma dúvida que a atormentava. Nunca tentou me tocar? Nem quando eu estava com febre, nem quando dormi perto de você na varanda? Por quê? Baltazar inclinou o corpo para a frente, seus olhos fixos nos dela. Suas mãos firmes se entrelaçaram sobre os joelhos, um gesto de contenção. Porque o amor, dona Estela, não é fome, não é posse. É tempo, é espaço, é escuta, é a paciência de esperar. Ela o mirou como se ouvisse uma língua esquecida, uma verdade que jamais lhe havia sido ensinada. Mas eu sou sua, disse, a voz embargada. Fui entregue a você como uma posse, um objeto. Baltazar fechou os olhos, sentindo um peso no peito, a dor de uma injustiça antiga. Você não é posse, dona Estela, você é pessoa. E eu não toco o que não se entrega por livre e espontânea vontade. Estela sentiu a garganta apertar-se, um nó de emoção, porque naquele instante ela entendeu. Baltazar era livre por dentro, mesmo sendo um escravizado, mesmo sendo marcado pela sociedade. Ele amava por escolha, com limites, com dignidade. Ela, que sempre foi vista como objeto, como castigo, como excesso, agora era vista como mulher, inteira, completa, respeitada. Seus olhos se encheram de lágrimas, um rio de emoção. E se eu me entregar? Sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Baltazar se aproximou, mas parou a poucos centímetros dela, respeitando seu espaço. Só se for por escolha, Estela. Não por pena, não por gratidão, nem pela sombra do passado, mas pelo agora, por quem você é hoje. Ela estendeu a mão trêmula e tocou seu rosto. A pele quente, a barba áspera, o cheiro de terra, de madeira e de um homem que vive com honra. Tenho medo, disse ela, a voz frágil, quase um sussurro. Ele sorriu levemente, um sorriso que dissipou o medo. Eu também. E foi então que juntaram suas frentes. Sem beijo, sem pressa, apenas pele com pele, respiração com respiração. E naquele instante, tudo o que era dúvida se transformou em semente, em uma promessa de vida. Ainda não eram amantes,
nem promessa selada, mas eram possibilidade. E para Estela, que passou a vida sendo negada, até mesmo por si mesma, essa era a maior forma de amor que jamais havia conhecido. No dia seguinte, a régia de ferro do Palácio Alvarado se abriu com um som longo e grave, como se a estrutura ancestral sentisse o peso de quem estava a ponto de entrar, um peso de verdade. Estela cruzou os jardins com passos firmes e decididos. Uma nova mulher. Vestia uma túnica feita com suas próprias mãos. Era simples, sim, mas cheia de simbolismo. Nos bordados, folhas de mandacaru e ramos de arruda, símbolos de resistência e proteção. Seu cabelo trançado com uma fita vermelha balançava com o vento como se dissesse a todos: ela voltou, mas já não é a mesma. É livre. Baltazar vinha logo atrás, sua postura erguida, silencioso, mas seus olhos diziam tudo: vigilância, memória e um amor contido que o protegia. A notícia de que Estela havia regressado ao palácio, de onde fora expulsa, percorreu os corredores como um incêndio. Uma notícia chocante. As criadas se agitaram em burburinhos. Os conselheiros sussurraram em seus cantos. As irmãs Maria e Leonora, que antes a desprezavam, a espiavam da escadaria com os lábios entreabertos, em choque. No salão principal, como sempre, o Duque Álvaro esperava, sentado em sua cadeira alta, vestindo cinza escuro, o rosto uma máscara de controle gélido. A seu lado, um homem de traços similares, mas de expressão mais rígida, Dom Ricardo, seu irmão mais velho, o pai de Isadora. A aliança da mentira estava de volta. A mesa do engano posta mais uma vez. Estela não vacilou. Vim buscar o que foi enterrado por medo, disse, sua voz ressoando no salão como uma campainha clara e firme. O duque arqueou as sobrancelhas, incrédulo. Enterrado? O que pretende com esta representação, Estela? Ela tirou de sua bolsa de couro o retrato de Isadora. Levantou-o para que todos o vissem, a pequena aquarela revelando uma verdade esquecida. A lâmpada sobre a mesa principal fez brilhar o papel já amarelado pelo tempo, um testemunho silencioso. Esta é Isadora, disse, a voz cheia de convicção. A filha de seu irmão, minha prima, a mulher que amou este homem e que foi silenciada com crueldade por vocês. Dom Ricardo, o pai de Isadora, levantou-se ruborizado, a vergonha e a fúria em seus olhos. Isto é um absurdo, uma história velha e sem valor. Mas Estela não se intimidou. Valor tem o amor que vocês arrancaram. Sua voz cresceu, poderosa. Valor tem o filho que ela carregava no ventre e que vocês se recusaram a reconhecer. Valor tem o homem que vocês encarceraram como castigo por não abaixar a cabeça. E valor tem a verdade que agora eu revelo. Todos guardaram silêncio, chocados. Ela se voltou para seu pai. E você, pai, sabia de tudo. Ajudou a vendê-lo. Foi cúmplice. Enquanto arrastavam Isadora para longe, você assinava documentos, selava mentiras, e anos depois, me entregou a ele como castigo. Repetiu o mesmo crime, a mesma covardia que fez a sua irmã e sua filha sofrerem. O duque se levantou devagar, sua fúria contida. Fiz o que era necessário. Ele não era digno de uma mulher Alvarado, assim como você nunca foi digna de meu nome. A frase cortou o salão como uma navalha, mas Estela não vacilou. A dignidade não está no nome, pai. Está nas ações. E neste palácio, onde tantas mulheres foram moldadas à força, eu fui a única que escolheu romper com a tirania de vocês. Maria, sua irmã, desviou a mirada, envergonhada. A governanta apertou os lábios, chocada. Até os conselheiros pareciam encolher-se diante daquela verdade nua e crua. Estela caminhou para o centro do salão. Seus passos ressoavam sobre o mármore frio. Cada passo uma declaração. Fui entregue como objeto, mas encontrei em uma casa de barro e silêncio, respeito. Fui desprezada por meu corpo e amada por completo por um homem que vocês tentaram apagar e falharam miseravelmente. Baltazar permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Um rio de emoção. Pela primeira vez em sua vida, ele era defendido, reconhecido, amado diante de todos. Dom Ricardo alçou a voz novamente. E o que quer agora, moça? Perdão? Ela o mirou fixamente, com uma serenidade que o desarmou. Não quero justiça. Quero que saibam o que fizeram.
Quero que este palácio nunca mais se sinta limpo enquanto fingir que a história de Isadora e Baltazar foi apenas uma sombra, um segredo a ser varrido para debaixo do tapete. O duque Álvaro apertou os dentes, a raiva contorcendo seu rosto. Você não tem o direito de alçar essa voz aqui. Estela respirou fundo, alçou o queixo e então disse, sua voz calma, mas carregada de uma paz dolorosa. Não tenho, pois escute com clareza, pai. Eu não sou uma Alvarado. E graças a Deus, já não preciso sê-lo. A frase caiu como um trovão. Ela estendeu a mão para Baltazar. Ele a tomou com força e ternura, e juntos saíram do salão, deixando para trás um mundo em ruínas. Lá fora, o céu estava limpo. A lua surgia lentamente, testemunha silenciosa de uma mulher que voltou ao lugar onde foi ferida, não para suplicar, mas para demonstrar que sobreviveu, que venceu. Estela já não precisava ser aceita. Ela já havia escolhido quem era, e essa mulher era livre. A manhã nasceu com um silêncio diferente. Não era o silêncio do vazio, mas sim o da espera, um silêncio grávido prestes a ser preenchido por algo sagrado. Estela despertou com o coração acelerado, uma pulsação de expectativa. A brisa que entrava pela janela trazia o perfume das flores do campo e o som distante das campainhas da pequena capela do povoado vizinho. Um som de promessa. Era o dia de encontrar a filha de Isadora. A revelação veio de uma velha governanta, uma mulher cujos olhos guardavam segredos há décadas, que a abordou de forma trêmula 2 dias depois do confronto no palácio. Com os olhos cheios de culpa e lágrimas, confessou: a menina não morreu, dona Estela. Ela foi entregue a um convento, um refúgio secreto para meninas bastardas da corte. Fica atrás das montanhas, perto do antigo moinho. Estela apertou a mão da mulher sem raiva, apenas com uma urgência e uma promessa silenciosa. Agora, montada em um cavalo pequeno ao lado de Baltazar, ela seguia por senderos estreitos, cruzando arroios gelados e bosques que ainda dormiam sob o manto da manhã. O caminho era sinuoso, mas seu propósito era claro, uma luz que a guiava. O convento era modesto, muros baixos de pedra, uma pequena horta que alimentava as irmãs e uma capela simples de madeira lavada pelo tempo. Meninas corriam no pátio de terra batida, vestidas com roupas lisas, sem cor, mas com olhos cheios de vida, de inocência. Uma mulher de véu branco, a Madre Josefina, os recebeu com uma mirada direta, perspicaz. A menina Nayá sempre soube que havia algo diferente nela. Sabia que não nasceu aqui, que não pertencia ao silêncio do convento, disse ela, guiando-os por um passadelo que cheirava a pão recém-assado e flores secas. Estela deteve-se em frente a uma porta de madeira simples. O coração batia tão forte que parecia retumbar nas paredes. Uma batida de ansiedade e esperança. A porta se abriu devagar. Ali, sentada sobre uma esteira, estava uma menina de cabelo castanho, longo e solto, absorta na leitura de um livro antigo. Os olhos eram os de Isadora, mas o nariz, o queixo, tudo em seu rosto gritava algo que Estela já reconhecia em seu próprio espelho. Era sangue, era raiz. Nayá, chamou Estela, a voz trêmula de emoção. A menina levantou a mirada. Sim. Estela se ajoelhou, os olhos cheios de lágrimas que agora podiam ser derramadas. Ainda não me conhece, Flor, mas eu te conheço desde antes de você nascer, desde antes de te procurarmos. Baltazar entrou pouco depois. Sua mirada se transformou ao ver a menina, uma mistura de assombro, ternura e reverência, como quem reencontra um pedaço perdido da alma, um tesouro esquecido. A madre observava em silêncio. Você é minha mamãe? Perguntou Nayá baixinho, a voz inocente e cheia de esperança. Estela sorriu, as mãos apertadas contra o peito. Não, Flor, sou sua prima, mas talvez também possa ser sua mãe se você quiser, se você me escolher. Nayá olhou para Baltazar, seus olhos curiosos. Estela se voltou para ele. Baltazar deu um passo à frente, ajoelhou-se e, com os olhos brilhantes, tomou uma das pequenas mãos da menina. Eu sou o homem que amou sua mãe com toda a alma, disse, sua voz embargada pela emoção, e que foi impedido de conhecê-la. Mas agora estou aqui. Nayá olhou para os dois, seus rostos cheios de emoção. Depois de uns segundos de silêncio, esboçou um sorriso tímido, quase como uma flor nascendo. Então posso ter uma família agora?
Estela chorava sem tentar ocultar as lágrimas. Nunca deixou de tê-la, meu amor. Agora, ela está completa. De regresso à casa de pedra, Nayá montava um cavalo pequeno, guiado por Estela, cujas mãos fortes lhe davam segurança. Baltazar seguia ao lado, caminhando, uma presença constante. O sol os envolvia com luz dourada, e o caminho parecia menos árduo, mais leve. De volta à casa de pedra, Nayá observava tudo com olhos curiosos e atentos. Tocava o banco de madeira, as flores secas penduradas, os livros de Baltazar, os tecidos que Estela costurava, explorando seu novo mundo. "Aqui é casa?" perguntou ela, os olhos brilhando. "Sim, Flor, mas agora mais do que nunca", respondeu Estela, acariciando seus cabelos, sentindo a plenitude. Naquela noite, os três jantaram juntos. Raízes cozidas, pão de milho e chá doce. Uma refeição simples, mas cheia de significado. Nayá ria de coisas simples, contando histórias que havia lido nos livros do convento. Baltazar sorria em silêncio, os olhos fixos nela, como quem tenta gravar cada gesto, cada expressão. Antes de dormir, Estela contou à menina a história de sua mãe, Isadora, sem rancor, apenas com amor e verdade. Nayá adormeceu com a cabeça no regaço de Estela, e Baltazar, sentado ao lado, passou a mão por seus cabelos e pelos de Estela, com a delicadeza de um homem que sabia que agora tudo tinha sentido, que o quebra-cabeça de sua vida estava completo. Naquela noite, Estela olhou para o céu pela janela e pensou: o amor não é só reencontro, é reconstrução. E pela primeira vez, sentiu-se completa. A casa de pedra, antes silenciosa e solitária, agora respirava vida em cada canto. A porta de madeira havia sido pintada de um azul claro vibrante, um convite à alegria. No pátio, flores brotavam em profusão ao redor de vasos feitos com cabaças cortadas, enfeitando o ambiente com cores e perfumes. O aroma do sabão de ervas, feito em grandes panelas de ferro, espalhava-se pelo ar, misturando-se aos risos e cantos. Crianças corriam, rindo, entre as plantas de milho, suas vozes alegres enchendo o espaço. Mulheres cantavam canções antigas enquanto costuravam ao sol, seus dedos ágeis tecendo não apenas tecidos, mas novas esperanças. A antiga casa de Baltazar agora era chamada por todos de Refúgio do Barro, um nome que celebrava sua simplicidade e sua capacidade de acolhimento. E quem a mantinha viva, quem dava alma a esse lugar, era Estela. Ela caminhava com um vestido de linho cru, o cabelo preso com um lenço bordado por Nayá, um presente de amor, e os pés descalços, marcando a terra como raízes que se afirmam, conectada à sua essência. Seus olhos já não buscavam aprovação. Agora buscavam sentido, propósito. Depois do reencontro com Nayá, Estela decidiu transformar a casa em algo mais do que um lar familiar. Decidiu convertê-la em um centro de acolhimento, um novo começo para mulheres que, como ela, haviam sido marginalizadas. Mulheres jovens expulsas da corte por engravidar sem permissão, meninas órfãs das guerras de fronteira, filhas esquecidas pela sociedade, viúvas sem destino que vagavam sem rumo. A elas, Estela oferecia refúgio, ensino e, acima de tudo, respeito. Cada uma tinha sua função, sua dignidade restaurada. Umas recolhiam ervas medicinais, outras aprendiam a costurar, a fiar, a ler e a escrever, a se capacitarem para uma nova vida. A horta crescia a cada semana, abundante e generosa. O forno de barro, construído por Baltazar com a ajuda das mulheres mais velhas da aldeia, exalava o aroma do pão recém-assado a cada manhã, um cheiro de vida e partilha. Estela ensinava com doçura e firmeza, com a voz tranquila de quem havia aprendido que o amor precisa de raízes profundas para florescer e sustentar. Ela cosia mais do que tecidos. Ela cosia histórias partidas, remendava almas. Uma tarde, uma jovem chamada Lia, magra, com olhos que carregavam mais dor do que anos vividos, aproximou-se com timidez. Dona Estela, sussurrou, aqui eu também posso ser alguém. Estela tomou suas mãos com ternura. Suas mãos eram firmes, largas, e agora carregavam uma autoridade sem violência, uma força que acolhia. Você já é alguém, querida, disse Estela. Você só precisa se lembrar disso, se permitir florescer. Lia chorou, um choro de alívio.
porque ninguém jamais lhe havia dito isso com tanta verdade. Baltazar observava tudo de perto, não como líder ou salvador, mas como o alicerce, a base. Ele fazia o que ninguém via, reparava telhados, plantava árvores, fabricava brinquedos de madeira para Nayá e os pequenos que corriam pelo pátio. E cada noite, sentava-se com Stella na varanda, em um silêncio que agora significava plenitude, uma cumplicidade profunda. Nayá crescia como a terra que a rodeava, fértil, colorida, forte. Estudava com os livros que Stella trouxe do convento. Cantava enquanto lavava os panos no rio, sua voz doce. Aprendia palavras em 3 idiomas diferentes, sedenta por conhecimento. Chamava Baltazar de avô do coração e Stella de mamãe, palavras que ressoavam com amor e pertencimento. Os vizinhos, que antes torciam o gesto e sussurravam, agora paravam no caminho para cumprimentá-los, para saudar Stella. Alguns pediam conselhos, outros doavam sementes, barro, pão, em um gesto de comunidade. E todos diziam: a senhora fez aqui o que os nobres nunca fizeram por nós. Criou um lar, uma família, um futuro. Stella sorria, sem vaidade, porque agora sabia que sua nobreza não estava na sangue, mas sim no que brotava de suas mãos e de seu coração. No centro da casa, ela mandou levantar um mural de madeira. Ali, penduravam retratos desenhados à mão de cada mulher que passou pelo refúgio do barro. E acima deles, esculpido por Baltazar, estava escrito: onde não houve lugar, criamos solo. À noite, sob a luz suave das lamparinas, Stella sentava-se com Nayá para contar-lhe histórias. Não eram contos de fadas, mas histórias reais de dor, de superação, de coragem de mulheres que haviam vencido. E a menina escutava com os olhos brilhantes, perguntando: mamãe, por que as pessoas más têm tanto medo das boas? Stella acariciava seu cabelo e respondia: porque as boas mostram tudo o que eles se negaram a si mesmos, Flor. A bondade, o amor, a verdade. Naquela noite, ao fechar os olhos na rede tecida pelas mãos femininas da comunidade, Stella sentiu algo novo. Não era orgulho, era pertencimento. Ela não só havia sido salva, agora ela salvava. E no coração de cada mulher que dormia ali, na paz do refúgio do barro, havia uma certeza silenciosa, que um dia alguém as viu, que um dia alguém acreditou nelas, e esse alguém tinha nome: Stella, a mulher que foi entregue como castigo, e que agora era o fundamento, a raiz de um novo começo. O tempo havia passado, não com pressa, mas com a sabedoria que só a vida vivida plenamente concede. Os cabelos de Stella agora tinham fios prateados, que brilhavam sob a luz do sol como pó de estrela, marcas de uma jornada. Suas mãos, marcadas por linhas profundas de trabalho e de cuidado, ainda eram firmes, mas agora sabiam quando descansar, quando o dever havia sido cumprido. A pele levava marcas suaves da vida, rugas de sorrisos e de penas superadas. E os olhos? Os olhos seguiam sendo intensos como sempre, apenas que agora, sem o peso da tristeza e do julgamento, irradiavam uma paz profunda. Era entardecer no refúgio do barro. O céu se tingia de rosa e dourado, com nuvens esparsas como véus dançando ao vento, pintando uma tela celestial. Os árvores altas balançavam suas copas como se abençoassem a terra fértil, onde tantas histórias haviam sido semeadas, onde a vida havia florescido. O som de risadas femininas preenchia o ar, misturado ao sussurro das folhas secas sob os pés e ao canto dos grilos que anunciavam a noite. Stella sentava-se em sua cadeira de madeira, trançada com palha, uma peça simples, mas que a acolhia com conforto. A seu lado, Nayá, agora uma jovem mulher, com a força e a doçura de sua mãe, lia em voz alta para um grupo de meninas, sentadas sobre esteiras no chão batido, seus olhos fixos na narradora. O livro era antigo, de capa grossa e folhas gastas, mas as palavras dentro dele seguiam vivas, contando uma história de esperança. Foi entregue como castigo, dada como condenação, mas amada como rainha. Lia Nayá com voz firme e doce, cheia de convicção. E no barro onde todos viam sujeira, ela fez nascer flores. As meninas com olhos atentos e brilhantes suspiravam, absortas na história. Algumas apoiavam a cabeça nos ombros de suas amigas, outras fechavam os olhos,
como se quisessem guardar aquela história dentro do peito, uma semente de coragem. Nayá fechou o livro com cuidado, um gesto de reverência, e sorriu para sua pequena audiência. E sabem como ela se chamava? As meninas responderam em uníssono, com vozes cheias de carinho. Dona Estela? Estela riu suavemente. O som de sua risada era uma tela antiga costurada com fios de alegria nova, leve e sincera. Baixou os olhos por um instante, com humildade, como quem ainda se surpreende com seu próprio caminho, com a grandeza do que havia construído. Baltazar apareceu na porta da casa. Mais velho, sim, mas ainda imponente. Sua presença forte e protetora. Os ombros largos, os olhos escuros e vivos, como na juventude, cheios de uma luz que o tempo não apagou. Traía nas mãos um cuenco com frutas recém-colhidas, um presente da terra. Nayá correu para ele, o abraçou pela cintura com a familiaridade de um amor puro, e juntos entraram na cozinha para preparar o jantar. Estela ficou sozinha por um momento, observando o pôr do sol, as cores vibrantes pintando o céu. Ali, naquela varanda, ela recordou tudo. O salão dourado onde foi humilhada, a carroça que a deixou na casa de pedra, o silêncio de Baltazar que a acolheu, a queda que a transformou, a cura que a libertou, a verdade que a fez renascer. A menina perdida, Nayá, a mulher que ela mesma escolheu se tornar, uma mulher que abraçou sua verdadeira essência. E então sorriu. Não era um sorriso triunfante, de quem vence uma batalha externa, mas um sorriso de paz profunda, de uma conquista tranquila da alma. Estela não havia vencido o mundo, ela havia vencido a si mesma, suas próprias dores e medos, e isso era mais do que suficiente. Naquela mesma noite, sob um céu salpicado de estrelas brilhantes e de um silêncio que falava de plenitude, Nayá se aproximou dela com uma vela acesa na mão. Me pediram para escolher um nome para o novo jardim, disse a menina, os olhos brilhando. Posso chamá-lo de Jardim Estela? Ela respondeu com os olhos cheios de lágrimas, sentindo a emoção transbordar. Só se prometer que vai plantar amor todos os dias, minha flor. Nayá assentiu com seriedade. Em seguida, em um gesto que já fazia parte da alma de ambas, pegou as mãos da mulher que a havia criado, que havia lhe dado um lar, e sussurrou: Você me escolheu, e por isso eu sou livre. Estela a abraçou forte, profundo, um abraço que selava uma promessa eterna, como quem sabe que as sementes mais fortes são aquelas que crescem no barro, após a chuva, após a adversidade. Antes de dormir, Estela caminhou até o mural dos Recordações, um painel de madeira com retratos de todas as mulheres que encontraram refúgio ali. Ela tocou os retratos um por um, sentindo a história de cada uma. E no centro, com as mãos firmes, colocou um novo marco. Nele estava a imagem de Isadora, uma alma finalmente em paz. Agora você também está em casa, disse em voz baixa, sentindo a presença dela ali. Voltou para a varanda, mirou o céu. A lua brilhava inteira e majestosa. E ali, sozinha com o vento e a história, ela pronunciou a frase que fechava seu próprio livro. Um juramento. Fui dada como castigo, mas escolhi ficar, e nisso eu venci. Esta história nos lembra que a verdadeira nobreza não está no sangue, nem nos títulos, mas na dignidade que se carrega na alma. Que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados, e que a liberdade mais profunda é aquela que se escolhe, mesmo quando o mundo tenta aprisionar. É um testemunho da força da mulher, da capacidade de transformar a humilhação em resiliência e de construir um lar onde a bondade é a maior riqueza. Se esta história tocou seu coração, conte-nos nos comentários qual parte te comoveu mais. Alguma frase que você guardará na alma. E se você chegou até o final, até este último suspiro da narração, escreva a palavra raiz nos comentários. Assim saberei que você faz parte de quem valoriza o profundo, o autêntico, o que deixa a marca. Te convido a descobrir outras histórias igualmente comoventes que estou deixando nas telas finais. São relatos que também falam de amor, de superação e dessa luz que nunca se apaga quando nasce da alma. Obrigado por estar aqui. Nos vemos na próxima história.